Olá, sou o Dr. Guilherme Bersu, sou cirurgião plástico aqui na cidade de São Paulo, capital, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma cirurgia que eu sou apaixonado, que é a prótese de mama com recuperação em 24 horas, né? A famosa R24, essa técnica que a gente tem feito há 2 anos e que tem encantado cada vez mais mulheres. Então, muitas pacientes vêm através do Instagram ou vêm aqui na clínica, querem saber um pouco mais sobre esse assunto e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para você ter uma ideia melhor dessa cirurgia, as indicações principais. Então a gente vai dar uma pincelada em todo o processo, para quem que é indicado, para quem que não é, né, o tempo de duração da cirurgia, tipo de anestesia. Então você vai ter muita informação para você tomar a sua decisão e fazer uma ótima cirurgia. Então, essa cirurgia, a primeira coisa que a gente sempre fala, muita gente acha que é uma cirurgia que é perigosa, que é uma invencionice e tudo mais. Tá? Mas a primeira coisa que eu queria te falar é que ela foi desenvolvida em 2002 e não foi por mim, tá? Foi por um cirurgião americano chamado John Tabitz, lá de Dallas, dos Estados Unidos. Esse cirurgião, ele era muito meticuloso, né? Ele era porque ele faleceu, infelizmente, esse ano. Então ele era muito meticuloso e ele tentava cortar tudo o que não fosse necessário da cirurgia dele para justamente você ter uma otimização do tempo. E foi através disso que ele foi desenvolvendo essa técnica, aperfeiçoando, né? E depois, há pouco tempo atrás, né, essa técnica chegou aqui no Brasil através de um grande colega nosso, cirurgião plástico, o Thiago Cavalcante, lá de Balneário, que ele foi adaptando para o Brasil essa técnica. Então ele foi visitar outros colegas, foi adaptando e trouxe para a gente a técnica. Então, para a gente poder oferecer isso para os nossos pacientes, essa tecnologia, é importante, né, o principal pilar, né, são 4 pilares importantes que a gente vai ter. Não tem um principal, mas são 4 na verdade. Tá? Eu gostaria de falar cada um deles para vocês entenderem melhor. Então, o principal, assim, no começo, é a seleção e a educação da nossa paciente. Sim, você que está aí, né? A gente tem que saber se é para você essa cirurgia, se essa cirurgia vai ser indicada para você. Não é para todo mundo, tá? Então você tem que estar ciente que essa é uma cirurgia que você vai ter que participar comigo, né? Não sou só eu, não é o Dr. Guilherme somente que vai fazer a cirurgia e vai obter o sucesso, tá? Você também faz parte do processo. E por que isso é importante? Porque você vai ter algumas obrigações. Né? Quando a gente faz essa técnica, a gente pede no pós-operatório imediato, logo depois que você opera, que você faça alguns movimentos para ajudar na questão da dor. Né? E se você tiver com medo, se você não estiver muito bem orientada, se você não estiver confiante, você provavelmente não vai conseguir fazer esses movimentos e vai prejudicar a sua recuperação. Então, por isso que a educação da paciente é muito importante, né? E isso a gente vai te passar essa educação, a gente vai mostrando através de informativos, de vídeos, aqui na nossa própria consulta, a nossa estrutura permite isso, as nossas concierges. Então, todo mundo vai te ajudar para você ter o máximo de informação possível para fazer uma excelente cirurgia, né? Em relação à seleção de paciente, é outra coisa que é muito importante. Não adianta você vir aqui e, por exemplo, você quer colocar 400 ml e você não aceita nada além disso, né? Quando a gente for te examinar, só cabe 280. Então, essa cirurgia não vai ser indicada para você, porque a gente não vai forçar a barra. Então, isso também é muito importante. É você entender que existem algumas regras que a gente não pode passar por cima. Então, se você quer coisas muito exageradas, talvez essa cirurgia não seja indicada para você. Tá? Então, esse é o nosso primeiro pilar, né? O segundo pilar, que é fundamental, é em relação justamente à escolha da prótese, né? É isso que assim, a grande maioria das pacientes querem saber, quanto que vai colocar, o quanto vai ser indicado, se vai ficar bom ou não. Tá? Então, por isso que a gente bate sempre na tecla que a consulta ela é fundamental. A consulta é onde tudo acontece. A consulta é o passo mais fundamental que você vai ter em todo o processo. Porque ali eu vou conseguir passar para você todos os detalhes da cirurgia, né, mais a fundo. A gente vai fazer várias medições no seu tórax e através dessas medições a gente vai te dar um número máximo, que é aquilo que cabe na sua mama. A partir do número que eu te der, a gente vai estar forçando os seus tecidos e você vai ter algum prejuízo, seja imediato ou seja no futuro. Então a gente acaba não fazendo.
Tá? Então, aqui no consultório, a gente tira basicamente, a gente tira de 5 a 7 medidas, mas a partir de 3 medidas principais a gente já consegue te dar um volume máximo. Tá? Então vamos supor, se você tem uma base de mama, que é a distância aqui do seu tórax, de 11 centímetros, a gente vai ter que colocar uma prótese que tenha no máximo 10 centímetros de diâmetro. Tá? Então, por que isso? Para a gente não forçar as suas estruturas, né? Que dessa forma a gente não vai romper ligamento, a gente vai ter muito menos problema no futuro. Feito isso, a gente já viu o tamanho máximo, a gente ainda vai fazer outra coisa com você que é muito legal, que os pacientes adoram. A gente vai colocar as suas fotos num simulador que a gente tem, né, que é o Vectra, que hoje é considerado o melhor simulador para mama que tem no mercado. E através desse simulador você vai conseguir se ver, né? É claro que é uma simulação, não há garantia nenhuma de resultado, mas você vai conseguir se enxergar, né, com a prótese, e a gente pode mudar a projeção, a gente pode mudar o tamanho para menos, né? E isso é muito interessante, porque os pacientes saem daqui pelo menos com alguma coisa visual. Tá? Então esse é o nosso segundo pilar, né, de importância para você fazer uma ótima cirurgia. O terceiro ponto que é fundamental para a gente ter o sucesso para essa técnica é justamente a questão que a grande maioria das pacientes tem medo, que é a anestesia. Tá? Para a gente poder fazer uma cirurgia onde a gente vai colocar uma prótese em você e depois de mais ou menos 2 horas e meia, você já está indo embora para sua casa, tá? É necessário que a gente tenha um protocolo anestésico muito bem feito, né? Muito correto, muito certinho para que isso aconteça. Então esse protocolo ele foi desenvolvido primeiramente para cirurgias gástricas e depois ele foi adaptado e melhorado para cirurgias mamárias. Tá? E ele é baseado no quê? Então ele é baseado numa monitorização completa, ele é uma anestesia geral, que a gente chama de anestesia geral, sem ressaca. Ou seja, a gente vai fazer de tudo para que você não acorde mal depois da anestesia. Então, como que a gente consegue isso? A gente consegue através de uso de certas drogas e não usar algumas outras. Então a gente vai fazer de tudo para usar assim, quase nada de morfina e os derivados da morfina, que são essas drogas que deixam a paciente mais grog no pós-operatório, né? Então a gente tirando essas drogas, substituindo por outras, a gente vai conseguir um pós-operatório mais tranquilo. Tá? Que mais que a gente pode fazer, que a gente acaba indicando? A gente tem uma monitorização de consciência. Então a gente usa um aparelho que ele vai estar vigiando a sua consciência durante todo o processo operatório. Assim, o anestesista ele consegue usar menos droga para deixar você dormindo tranquilamente durante o procedimento. Tá? Então, a anestesia hoje ela é extremamente segura, né? É um protocolo muito bem já aceito pela literatura. Então, ele é seguro, tá? A gente faz com anestesia geral, inteira monitorizada, e com isso a gente consegue fazer uma cirurgia que vai doer menos e você vai conseguir já voltar às suas atividades muito precocemente. Tá? E o quarto pilar, né, que a gente tem é justamente a minha técnica cirúrgica. Então eu sempre fui um cirurgião que estudou muito, mas depois que eu fui mais a fundo na cirurgia mamária, que eu fui fazer dissecção de cadáver, que a gente foi ver toda a anatomia mamária exclusivamente, eu vi que tinha muito mais coisa além. E hoje eu posso te garantir que minha cirurgia é muito melhor do que era há 5 anos atrás. Né? A gente teve vários conceitos que surgiram, inclusive na pandemia a gente conseguiu estudar mais, teve um tempinho para poder realmente ir a fundo. E hoje eu posso te falar que a gente consegue deixar essa prótese muito estável. Então a técnica cirúrgica é importantíssima, também é um dos pilares para o sucesso da cirurgia. Né? Então, como é que a gente consegue? Qual que é a mágica para você não sentir tanta dor, para você não ficar incomodado, para você ficar disposta, para você poder no dia seguinte já voltar a trabalhar ou dirigir seu carro? A gente tem que performar uma cirurgia muito bem feita, né? A gente tem que tomar cuidado com as costelas para não encostar o material. A gente investiu muito em material, tem que ter um material correto para fazer toda a dissecção. Então a minha cirurgia hoje ela praticamente não sangra, né? Então a gente tem muito cuidado em relação ao sangramento. O sangue ele é irritativo, então a gente faz de tudo para que não haja uma gota de sangue na loja. A gente faz o uso do funil para introduzir essa prótese, que assim dessa maneira a gente vai machucar menos o músculo, machucar menos a pele. Tá? Então dessa forma, associando mais isso, né, esse quarto pilar, a gente vai sim conseguir te entregar,
na grande maioria das vezes, né, essa recuperação tão rápida. Tá? E, doutor, você pode estar se perguntando, mas isso você consegue em 100% dos casos? Olha, hoje eu vou te falar que o nosso índice de conseguir que as pacientes se recuperem tão rapidamente é extremamente alto, né? São raríssimas as pacientes que não conseguem se recuperar tão rápido, não conseguem mexer os braços da maneira que a gente preconiza. Tá? E normalmente são pacientes que elas estão com pouca confiança ou ficaram com medo. Então é por isso que a gente está fazendo inclusive esse vídeo, para que você tenha mais confiança, para que você entenda um pouco mais a técnica, e daí a outra parte é comigo. Então a parte da anestesia é com a minha equipe, com o meu anestesista exclusivo meu que faz as minhas anestesias. A gente vai fazer uma ótima performance na sua cirurgia para que você realmente consiga recuperar dessa forma tão rápida. Tá? Então é basicamente isso, né? A técnica de recuperação em 24 horas é a cirurgia da mulher moderna, é a cirurgia que a gente quer que você faça essa cirurgia e você volte à sua rotina muito precocemente. E isso está mais do que estabelecido no mundo, tá? Não é somente o Dr. Guilherme, isso está tudo embasado em livro, em artigos científicos, em publicações. Tá? Então se você for uma paciente que for bem orientada, que você realmente absorveu as informações que a gente passou, se você tiver a noção que a gente não pode colocar próteses enormes, que sejam maiores do que o seu tórax comporte, tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado da sua cirurgia. Então é isso, espero que tenham gostado. Então a gente vai fazer muitos outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então se você ainda não nos segue, peço para você seguir a gente. Tem também nosso Instagram que eu vou deixar aqui, @Dr. Guilherme Bersu, segue lá que a gente posta muito conteúdo e a gente vai fazer muito mais conteúdo informativo, com bom senso e segurança para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.